Senhor, nós te adoramos. Este culto é para o Senhor. E nós aqui queremos abrir nossos corações, Senhor, para receber tua palavra. Receba a nossa adoração, nosso louvor, nossa glorificação. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido. No nome de Jesus, Senhor. Apresse os passos do teu povo para te adorar. Seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que maravilha, muito bom estar presente na casa do Senhor. Convidamos a todos para que fiquem em pé para iniciar o culto louvando a Deus. Vamos cantar Alfa e Ômega. Não há outro
Irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 136, Salmo de número 136. Vocês vão ler a parte A de cada verso, eu lerei a parte B. A parte B, em todos os versos, diz a mesma coisa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vocês lerão a primeira parte, eu lerei a segunda parte, e juntos nós leiamos então de forma alternada. Podem começar, irmãos. Rendei, porque a sua misericórdia dura para sempre. 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 Louvado seja, meus irmãos, o nome do nosso Senhor. Aqui nós temos um retrato da salvação na antiga aliança, os atos interventores de Deus aqui, mostrando que o que leva Deus a agir pelo seu povo é a sua misericórdia. E essa misericórdia de Deus se renova a cada manhã, ela dura para sempre. E o final do Salmo é um convite ao louvor. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Baseado neste texto, desafiados pelas verdades que acabamos de ler, nós vamos entoar, meus irmãos, o cântico de número 14, que tem como título Louvor. Hino de número 14 do Inário Presbiteriano, tem como título Louvor, um convite a louvar ao Senhor.
nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem nuvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem nuvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos exaltou Jesus, vinde, vede, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, sim convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem nuvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem nuvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Irmãos, ainda de pés, nós vamos adorar o Senhor em oração, buscando a sua face, entendendo que adoramos um Deus, que a misericórdia dele dura para sempre. Eu peço ao seu Nilton que faça essa oração, abaixe a sua fronte, vamos orar nesse instante, vamos falar com o Senhor, adoremos ao nosso Deus, oremos, queridos.
Amém. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Quase chegando lá no final do Novo Testamento. Tiago capítulo 5, versos 16 a 18. Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Me acompanha aí na sua Bíblia, acompanha a leitura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, nós vamos ouvir hoje o último sermão da série sobre a vinda de Cristo, e vocês vão ouvir sobre o arrebatamento de Elias. E é interessante que o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre a necessidade de confessar pecados, a necessidade de se arrepender, a necessidade de estar contrito perante Deus, de confessar pecados, de abrir o coração diante do Senhor. E perceba que o texto mostra que nós devemos confessar pecados uns aos outros também, para sermos curados. E esta é uma oração, meus irmãos, eficaz. Como exemplo, Tiago mostra a oração de Elias. E talvez você diga assim, mas pastor, Elias era um profeta tão poderoso, como diz o verso de número 18 aqui, o homem orou e o céu deu chuva, né? Quando ele orou, Deus reteve a chuva. E parece que Elias é sobrenatural, está acima de qualquer expectativa humana. Mas o texto diz que Elias era semelhante a nós, igualzinho a nós. Ele era humano, cheio de falhas, de erros também. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração do justo. Portanto, irmãos, na hora de confessar os nossos pecados, nós temos que orar crendo, persistindo, insistindo com Deus, estando com Deus para que sejamos realmente perdoados por Ele. Esse é o momento que nós da Igreja Presbiteriana, nós tiramos para refletirmos, para orarmos, para pedirmos perdão a Deus. Talvez você teve uma semana conturbada, um dia corrido, uma semana de tantas preocupações, e você não teve tempo de parar e orar, e falar com Deus sobre sua vida espiritual. Mas agora é o momento. Nós vamos ouvir nossa equipe de cânticos, que irá aqui na frente, nos conduzir em um cântico. Enquanto a equipe nos conduz, nós vamos refletir, assentados como estamos, e vamos, meus irmãos, depois orar, confessando a Deus os nossos pecados.
oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do teu amor. Na tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou.
Senhor, nós ontem no simpósio de liderança nós ouvimos uma palavra muito forte sobre oração, Senhor. Nós vimos que temos às vezes substituído a oração pelo ativismo eclesiástico, pelas coisas seculares. E nós estamos aqui agora como igreja para pedir perdão, Senhor. Pai, confessamos a nossa falta de oração, a nossa falta de espiritualidade, de avivamento, de busca constante. O Senhor sabe o quanto nós precisamos nos quebrantar sinceramente diante do Senhor e pedir perdão. O quanto nós precisamos exercer a oração de confissão de pecados para sermos sarados, Senhor. E como diz a Tua palavra, Elias era semelhante em tudo a nós, era um pecador como somos, e orou, e o Senhor atendeu a oração. Hoje à noite nós te pedimos, Senhor, escute nossa oração, perdoe Tua igreja, perdoe Teu povo. Nós queremos cantar aqui com entusiasmo, com alegria, com as nossas consciências limpas, pelo sangue precioso e maravilhoso de Teu Filho amado Cristo Jesus, que foi derramado, vertido no patíbulo da cruz para nos libertar, Senhor, para nos purificar totalmente de toda má consciência, de toda má obra. E aqui nos encontramos nesta noite, nesse culto. Senhor, alegre o coração da minha irmã, do meu irmão, qualquer coisa que esteja atrapalhando a adoração, esteja atrapalhando a comunhão, Senhor, que o Senhor tire e nos leve para o trono do Senhor. Nós possamos estar atentos, adorando, cultuando, te louvando, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, nossos erros, perdoe os pecados individuais, perdoe os pecados coletivos do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos nos pôr de pés agora para continuarmos em adoração ao Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 20, verso 35. Nós vamos ler de forma uníssona, todos juntos, Atos 20, verso 35. Leiamos juntos. Esse é um momento de adoração ao Senhor. Nós vamos adorar a Deus, irmãos, com as nossas vozes, com os nossos gestos. Nós vamos também adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Então o texto diz assim, vamos ler juntos? Tenho-vos mostrado, todo mundo, irmãos, vamos lá novamente, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e mais bem-aventurado dar do que receber. Nós somos mais felizes, somos mais bem-aventurados, somos mais prósperos quando nós damos do que quando nós recebemos. Portanto, meus irmãos, contribuir é um privilégio, contribuir é uma bênção, é um sinal de que Deus está também abençoando a sua vida. Façamos isso agora. Você pode tanto contribuir aqui em espécie, aqui no gasofilácio, mas também pode contribuir online aí, através do QR Code, do nosso Pix, que tem aí o símbolo do QR Code na frente aí da cadeira. Louvemos ao Senhor, vamos adorá-lo nesta noite. Canta minha alma. Grande é teu amor.
Só tu és santo.
Para sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá
podeis assentar, meus irmãos. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele está aqui nesta noite. E nós o adoramos, nós o glorificamos. Meus irmãos, nós convidamos as crianças e também os adolescentes para virem aqui, aqueles que vão para a galeria, os que vão descer para a sala, para nós orarmos. Hoje nós vamos ouvir a mensagem pelo seminarista Leandro e eu vou ministrar ao coração das crianças, tá bom? Bem, vamos orar ao Senhor, vamos colocá-los nas mãos de Deus nesse instante. Peço ao nosso querido irmão Diácono Wagner que faça essa oração, agradecendo, meu irmão, os dízimos e ofertas, o sustento que o Senhor tem nos dado, e orando também pelo servo do Senhor, o seminarista que irá nos transmitir a mensagem, como também pelas crianças que irão ouvir a mensagem da parte do Senhor também. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versos de 9 a 15. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 15. Assim nos diz a palavra: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um
e outro lado, e Eliseu passou. Até aqui. Nós vimos na exposição do sermão do nosso reverendo Marcos Novaes, na semana passada, o significado e a importância da palavra andar, e andar com Deus. Nós vimos o exemplo de Enoque, que Enoque foi um homem que andou com Deus. E essa noite nós vamos falar sobre Elias. E não devemos nos esquecer da importância deste andar, conforme nós vimos na semana passada. Este andar significa estar sempre na presença de Deus, constantemente, estar com Deus. Não há dúvida sobre a integridade de Elias e de Enoque. E essa noite nós iremos ver como a vida do profeta Elias, ela se encaixa como símbolo de uma pessoa que foi levada ao céu. Iremos pontuar modelos de práticas e condutas que devemos seguir também, com a finalidade de buscarmos essa plenitude em nosso relacionamento com Deus, e que essas atitudes e essa plenitude nos propicie a nossa ascensão aos céus. Notemos que neste texto que nós lemos, o estado moral que Israel se encontrava não impediu que Elias andasse com Deus. O contexto histórico vai nos dizer que a narração de Israel, ela passou por uma terrível sucessão de reis, e esses reis que contaminaram o povo de Israel com a idolatria. O mal, ele começava desde o reino, desde o rei, desde o trono, e se estendia por toda a Israel. A Bíblia, ela traça um relato sombrio a respeito do afastamento de Deus por parte de todos aqueles reis. E aqui, neste texto que nós lemos, neste instante da história, governava Acabe sobre Israel. E a história vai nos dizer que esse rei, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era a filha de Etbaal, o rei dos Sidônios. As escrituras, elas destacam Jezabel por ela ser o poder dominante por trás de Acabe, e por ter sido ela a precursora da adoração de Baal em Israel. Em termos espirituais, igreja, este foi um tempo de desespero completo. A separação entre Deus e o povo havia atingido o seu ponto mais alto. A palavra vai nos dizer em 1 Reis, capítulo 16, versículo 32 e 33, vai dizer que ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. E também Acabe fez mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Este era o cenário que estava posto em Israel. E é neste instante que surge no cenário Elias, um profeta que surge do nada. Ele aparece sem nenhuma referência, sem nenhuma genealogia, mas com uma palavra fulminante que tornou inerte todos os deuses pagãos daquela época. E em uma época difícil, numa época em que ser profeta era passar pelo fio da espada. Mas quem foi Elias? O nome Elias, ele significa, meu Deus é Yahvé. O nome de Elias sintetiza o seu ministério, denotando que o Senhor é Deus e não há outro Deus. A primeira vez que o nome de Elias surge, é citado na Bíblia, ela ocorre no capítulo 17, do primeiro livro de Reis, indicando que provavelmente ele vinha de uma cidade chamada Tisbe, que pertencia à meia tribo de Manassés. O ministério e silêncio envolto em torno da genealogia de Elias apontam para a importância de quem ele foi após ele ser comissionado por Deus. Não importava mais quem ele era no passado, já não importa quem ele foi, mas sim quem ele é a partir do momento em que Deus o chamou. Mas ainda assim, mais importante de quem ele era e quem ele foi, devemos destacar aqui o poder daquele que o comissionou, o poder daquele que o chamou e capacitou para a obra. Deus suscita Elias do anonimato para transformá-lo no grande profeta que combateu veementemente a apostasia do seu tempo. Indo ao encontro dos perdidos, ele trabalhou arduamente para estabelecer os locais de devoção e os estudos nas escolas de profetas. Elias, ele testemunhou
pelo Senhor, ele esperou no Senhor e andou com Deus até o momento em que Deus havia dito a ele que o buscaria. Mateus 24:46 vai dizer, Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Elias, ele não cedeu às pressões. Elias não cedeu às circunstâncias que eram todas contrárias e desfavoráveis a ele. Ele permaneceu no caminho, fazendo a vontade de Deus e cumprindo a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele expressa nesses versículos que acabamos de citar, esta frase se referindo ao servo fiel e prudente, que aguarda diligentemente o retorno do seu Senhor. Queridos irmãos, eu vos pergunto esta noite: é possível vivermos assim como Elias viveu? Aguardando o grande advento do Senhor, sem deixar de combater a apostasia? Indo ao encontro daqueles que estão perdidos e cumprindo com excelência todos os mandamentos e preceitos do Senhor? É possível? Como o reverendo disse aqui essa noite, Elias operou grandes milagres. Deus operou grandes milagres através de Elias, bem dizendo. Mas ele era um homem carnal, carne e osso, como eu e você. E nessa noite, eu quero pontuar com vocês algo muito especial na vida de Elias. Alguns passos que ele trilhou, que ele traçou para ser o homem que foi, e passos esses os quais nós devemos também nos posicionar e seguirmos. Deus havia relatado a Elias que ele seria levado ao céu. Ele já sabia. E os últimos passos de Elias na terra antes de sua partida, eles nos trazem uma síntese de como nós devemos andar como Elias. Nós lemos o versículo 9 até o versículo 14. Mas no início do capítulo 2, no primeiro versículo, nós vamos ver que Elias e Eliseu, eles percorreram algumas cidades em Israel, todos com significado especial a respeito da história de Israel, e figuras importantes para a nossa vida cristã. Elias, ele ainda queria que Israel se voltasse para Deus e renovasse a sua aliança com o Senhor. Se você soubesse o dia que o Senhor viesse te buscar, para onde você iria? E o que você faria antes desse dia chegasse? Se você soubesse o dia e a hora que o Senhor viesse te buscar, para onde você iria? Você iria se despedir dos seus parentes, entes queridos? Você iria fazer algo que durante a vida você sempre teve vontade de fazer, mas não teve condições, e por saber o dia e a hora, talvez você quisesse realizar um sonho? Mas nós veremos que Elias, mesmo sabendo do seu iminente arrebatamento, ele foi para lugares específicos de Israel que nos deixam um ensinamento a respeito dos passos que nós devemos trilhar. No versículo 1 do capítulo 2, vai dizer que Elias, ele se encontrava em Gilgal. E foi aqui em Gilgal, centenas de anos antes, que Josué acampou com o povo ao atravessar o Jordão. Foi onde os filhos de Israel se curvaram antes de entrar na terra prometida. Nós encontramos essa referência em Josué 5. E de uma forma prática, a circuncisão, ela representava a separação deles para o mundo e sua santificação. Quando eles chegaram naquele lugar em Gilgal, antes de entrar para a terra prometida, eles se voltaram para a aliança que foi feita com Abraão e fizeram a circuncisão. Isso nos lembra da nossa vida com Cristo, em que devemos diariamente nos despojar do velho homem. Gilgal nos fala sobre a separação que devemos ter do pecado. Pedras foram empilhadas ali sob a liderança de Josué, lembrando do poder de Deus a favor do seu povo, algo que nunca também devemos nos esquecer. Nos dias de Elias, Gilgal já era um centro de idolatria. Já no versículo 2, vai nos dizer que Elias, ele sai de Gilgal e se dirige para Betel. A próxima parada foi em Betel, cujo nome significa casa de Deus.
Foi em Betel que Abraão retornou e restaurou a sua comunhão com o Senhor após vagar pelo Egito. Jacó adorou ao Senhor e prometeu obedecê-lo em Betel. Anos depois, Jacó voltou para este mesmo lugar para renovar o seu voto. E durante os tempos dos juízes, a arca do concerto ficou em Betel. E foi lá que Israel buscava a direção do Senhor. Portanto, este segundo lugar nos fala sobre a presença do Senhor que devemos desejar sempre em nossas vidas. Já no versículo 4, vai nos dizer que Elias e Eliseu se dirigiram para Jericó, que foi o lugar onde Israel ganhou a sua primeira vitória, quando eles entraram na terra de Canaã. Eles venceram pela fé, obedecendo sem questionar as instruções do Senhor. Jericó nos lembra e nos fala sobre andar pela fé. Irmão, as visitas de Elias por esses lugares da história nos traz os passos que devemos trilhar para andar com Deus. Durante todos esses lugares em que Elias foi passando, ele tentou persuadir Eliseu a não segui-lo. Ele disse: eu vou para Betel. E Eliseu disse: eu vou contigo. Ele disse: eu vou para Jericó. E Elias: eu vou contigo. Ele não queria se afastar de Eliseu. E Elias estava nitidamente testando a fidelidade de Eliseu. Elias queria saber se Eliseu estava pronto, porque ele viria a ser o seu sucessor. Se alguém diz que é chamado para o ministério, mas qualquer pessoa ou qualquer coisa consegue o convencer a voltar para trás, esta pessoa não tem o verdadeiro chamado. Mas Eliseu mostrou que estava pronto, mostrou que havia seguido os passos do seu mestre, e disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Por 10 anos, Eliseu havia andado com Elias, aprendido com ele e o servido fielmente. Eliseu provou que preenchia todos os requisitos. Assim como foi em Gilgal, Eliseu se mostrou ser separado. Ele buscava a presença de Deus, como Abraão buscou em Betel. Ele era obediente e tinha fé, como o povo em Jericó, ao derrubar as muralhas e possuir as promessas do Senhor. Após essas coisas, ambos, Elias e Eliseu, se dirigiram ao último lugar, que é onde nós lemos essa noite, os versículos que lemos. Eles partem então para o Jordão. A última parada, a parada que selaria a promessa de Deus para aqueles homens que andaram com ele. Eu intitulei essa divisão como o versículo 9, como o divisor de águas. Literalmente, o texto inicia nos dando a informação de que Elias e Eliseu, eles haviam passado a seco pelo Jordão, que se abriu miraculosamente através do poder de Deus que estava sobre Elias. Irmãos, a separação do Jordão, ela ocorreu apenas 3 vezes. E em todas elas havia uma implicação de traslado, uma espécie de arrebatamento parcial. Vejamos, no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 17, nós vemos que o Senhor abriu as águas do Jordão, e nós entendemos que ali foi uma típica entrada dos vivos na terra prometida, na terra santa. E podemos entender que foi um traslado do deserto para a terra prometida. Já aqui no versículo 8, Elias, ele abre o rio Jordão, mas dessa vez como um sinal da sua própria iminente remoção. E nos versículos 14 que nós lemos, quando Elias, com Eliseu, com a capa de Elias, ele abre aquelas águas, ele já não era mais o discípulo, ele então, a partir daquele momento, ele era o sucessor, o profeta, que recebera a porção dobrada de Elias. Ou seja, um traslado de posição, de mudança de vida. É interessante notar que o divisor de águas na vida do crente, ele se dá quando ele passa a andar com Deus. Assim como nós dissemos no início, como foi na vida de Elias, o meu e o teu passado já não importa mais. A partir do momento em que decidimos andar com o Senhor, todas as coisas velhas ficaram para trás. Nós passamos a ter um divisor de águas em nossas vidas e somos trasladados do pecado para a graça.
E é assim que devemos proceder e conduzir com a nossa vida. Esquecer de quem fomos e nos lembrar de quem somos hoje através de Cristo Jesus. A partir do momento, irmãos, que nós passamos por esse divisor de águas, que nós passamos pelo Jordão, nós não podemos mais olhar para trás. Não podemos regredir ao voto de fidelidade e temor ao Senhor. Porque o caminho que nos aponta ao céu, ele já está diante de nós. O Jordão, ele nos remete a isso, a morte para as coisas velhas, a morte para o pecado e a ressurreição para a nossa vida com Cristo. E então, ao passarem pelas águas, com os pés secos, sabendo Elias que já havia chegado o momento dele ser levado a Deus, pois ele já sabia, como dissemos, mas como um sinal de reconhecimento ao seu fiel discípulo, ele pergunta para ele: o que eu posso fazer por ti antes de partir? Elias diz: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Mas eu pergunto para a igreja: o que pedir de um homem que foi exemplo de andar com Deus? Eliseu, ele queria ser usado por Deus, como Elias foi. A expressão dobrada do Espírito que Elias pediu, muitos teólogos a veem como o pedido de ser o sucessor espiritual de Elias. Isso baseado em Deuteronômio 21:17, que diz que quando o primogênito ele receberia o direito da primogenitude e que essa porção ela deveria ser dobrada de tudo que ele tivesse. Em essência, Eliseu estava pedindo para ser o primogênito espiritual de Elias. Ele queria levar adiante o ministério de Elias como profeta de Israel. Ele não estava pedindo nenhuma herança material, mas sim espiritual. O espírito que Eliseu pediu não era o caráter de Elias ou a sua filosofia, mas sim o Espírito Santo de Deus e sua capacitação para o ministério. O que eu e você precisamos para vencermos as adversidades e para andarmos com Deus é o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo que habita na vida de irmão A, de pastor B, porque não existe outro Espírito, só existe um, e é o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo que capacitou Elias era o qual Eliseu sabia que necessitaria para dar continuidade ao ministério de Elias. No versículo 10, ao ouvir o pedido de Eliseu, Elias diz: dura coisa me pediste. Como poderia Elias dar a Eliseu aquilo que somente Deus pode dar? Não caberia a Elias, mas sim a Deus determinar se o ousado pedido de Eliseu seria atendido. Mas Elias diz que se ele visse, quando o Senhor o tomasse, seria um sinal de que o Senhor iria atender o pedido dele. Irmãos, assim como Elias disse a Eliseu: olha, eu estou indo, o Senhor vai me buscar, isso que você me pediu, se você verdadeiramente quer receber isso, quando você me ver subir para os céus, isso será um sinal de que o Senhor irá te atender. Assim como aconteceu com Eliseu, se nós, diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações, mantemos os nossos olhos fixos em Cristo, o Senhor também irá nos abençoar, e iremos receber a porção necessária do Espírito para vencer todas as provas e todas as adversidades. Que nós possamos, assim como Eliseu, não tirar olhos do nosso mentor, não tirar os olhos daquele que é referência para a nossa vida de prática, conduta cristã. E nós sabemos que só existe um, que é perfeito e íntegro, que é Jesus. Portanto, não tiremos os olhos de Cristo, não tiremos os olhos da sua obra, para que assim nós possamos também herdar a porção necessária para vencermos. No versículo 11, vai nos dizer que eles iam andando e conversando, e
Nós podemos notar aqui neste versículo outra memorável pista que nos é dada sobre o arrebatamento que irá acontecer no futuro. Observemos que em toda a narrativa, desde o verso 1, existe grande ênfase na palavra dois. Vai nos dizer que dois estavam juntos, que ambos foram juntos. Vai dizer que ambos pararam juntos ao Jordão. E vai dizer que passaram ambos em seco no Jordão. Nós vemos que essa ênfase na palavra dois, nós temos aqui então dois homens. O Senhor Jesus Cristo disse, Ele disse que então dois estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai. Isso está escrito em Mateus 24, 40. É importante notarmos e destacarmos aqui que Eliseu, ele teve a oportunidade de seguir os passos de Elias. Assim como nós hoje temos a oportunidade de seguirmos o exemplo de Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 24, 40, que quando ele vier, estarão dois lado a lado, mas um irá e outro ficará, ele se refere ao grande dia da sua volta, da sua segunda vinda. E quando se der este dia, meu irmão e minha irmã, não haverá mais volta, não haverá mais tempo de buscarmos ao Senhor. Assim como diz nas parábolas da parábola das 10 virgens, quando chegar o derradeiro dia da segunda vinda do Senhor, não haverá mais azeite para comprar, não haverá mais tempo. Eliseu teve tempo, Eliseu teve exemplos, assim como nós temos. Assim como nós hoje estamos aqui para ouvir uma palavra que nos edifique, que nos ensine, que nos exorte, nós temos essa oportunidade, mas chegará o dia em que não haverá mais este tempo, não haverá mais essa oportunidade. Então a palavra vai nos dizer que eles foram separados, Elias e Eliseu, por um carro e cavalos de fogo. Elias verdadeiramente ele foi o profeta do fogo, ele foi conhecido como o profeta do fogo. Nós lemos pelo menos 3 vezes em que Elias ele invocou o fogo dos céus. Nós vemos lá em 1 Reis, livro de Reis, capítulo 18, versículo 38, e 2 Reis, versículo 1 e 10, e versículos 12, vai nos dizer que ele orou e fogo do céu desceu. Agora fazia todo sentido Deus mandar um carro de fogo com cavalos de fogo para arrebatá-lo até o céu. Estes cavalos e carros de fogo representam o grande poder do Deus dos exércitos. O carro, ele era o instrumento mais poderoso de guerra na época, e o fogo, ele era a força mais destruidora que a ciência conhecia. Estes carros e cavalos de fogo, irmãos, são um conforto para aqueles que fizeram paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas esses mesmos cavalos e carros de fogo será um terror e julgamento para as pessoas que o negaram. Versículo 12. Nós vemos que quando Eliseu viu que Elias foi arrebatado, ele rasgou as suas vestes como um sinal de luto, pois ele amava muito a Elias. E exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Esta frase, ela expressa o respeito diante da autoridade de Deus. Eliseu estava diante da manifestação do poder de Deus. E ele reconheceu que Elias, ele valia mais pelo poder do Espírito Santo do que um exército. Porque ele sozinho valia por mais de um exército. Por isso eu quero dizer para você essa noite, que uma pessoa com Deus, ele vale mais do que um exército. Por isso, você e eu com Deus, se estivermos andando com Deus, não existe força contrária que possa nos parar e derrubar, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 13 e 14, nós vamos ver que Elias deixa cair a sua capa para Eliseu, e é importante destacar aqui que a capa de Elias, ela representava a autoridade e as responsabilidades que Elias tinha como profeta de Deus em Israel. Não havia poder em si na capa,
mas ao deixá-la a Eliseu, ele demonstrava que agora Eliseu teria a responsabilidade de ser o profeta e daria continuidade ao trabalho do Senhor. Ao tomar o manto e ferir as águas, ele diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu, ele não estava duvidando, mas sim invocando o poder de Deus em sua vida, reivindicando para si o poder do Espírito, pois somente através da capacitação divina ele poderia dar continuidade ao ministério de Elias. Assim como Elias, irmãos, derrubou o seu manto sobre Eliseu, o Senhor Jesus Cristo, ele derramou sobre nós o Santo Espírito, para nos abençoar e capacitarmos, para cumprirmos o ministério de Deus na terra, para nos conduzir e dirigir-nos, a fim de que sempre andemos com Ele, independente das circunstâncias que nos cerquem. Eu quero fazer aqui algumas aplicações diante do que nós lemos, e algumas aplicações no que significa andar com Deus na perspectiva da vida de Elias, pela vida de Elias. Nós aprendemos aqui que, com os exemplos de Enoque e Elias, que o Senhor, Ele quer que andemos com Ele constantemente. Em ambos os casos, o arrebatamento tanto de Elias quanto de Enoque se deu num momento de grande apostasia. Porém, as condições adversas não fizeram que eles deixassem de andar com Deus. Como Elias, devemos confrontar todo o pecado e esfriamento espiritual que abate o mundo no qual vivemos. Que a nossa motivação de andar com Deus seja por amor e devoção a Ele. Amor e devoção àquele que com o seu sangue nos comprou e nos lavou de todo o pecado. Que possamos andar com Deus nos momentos de seca, nos momentos em que parecem que as únicas chuvas a cair sobre nós são de problemas e dor. Nos momentos em que o alimento nos for escasso e houver fome em nossa carne ou espírito. Andar com Deus é estar debaixo da sua vontade e provisão. É preciso, e se preciso for, assim como Deus fez com Elias, o Senhor enviará corvos para nos alimentar e para nos darmos de beber a água da vida. Andar com Deus é estar debaixo da sua vontade e provisão. Andar com Deus é crer no impossível. Andar com Deus é crer na bênção da multiplicação. É ter o azeite que nunca se acaba. É ter vida onde se propaga a morte. Andar com Deus é não se curvar à vontade de homens em detrimento à vontade de Deus. Andar com Deus é dizer não aos manjares e seduções do mundo. É buscar a Deus constantemente em oração e súplicas. Como nós lemos aqui, o pastor leu em Tiago, que diz que Eliseu, ele era um homem de oração. É pedir chuvas de bênçãos, de sabedoria e entendimento sobre nós. Andar com Deus é estar atento à voz de Deus. Andar com Deus é mesmo nos momentos em que nos encontramos dentro de cavernas, é saber que existe um Deus que não se esqueceu de nós. Andar com Deus é mesmo estando lá, naquela caverna escura, às vezes até abatidos, como nós estudamos hoje cedo pela escola dominical, às vezes até entristecidos, desapontados, mas nunca duvidando que no momento oportuno o Senhor virá falar conosco. Andar com Deus é mesmo estando dentro da caverna, entender e compreender e aprender a ouvir a voz de Deus. É saber que Deus, ele pode falar através de um trovão, de um relâmpago, claro e audivelmente. É saber que Deus pode falar conosco através de um terremoto, a qual estremece todas as nossas estruturas humanas, devido à santidade de Deus. Mas andar com Deus também é saber ouvir Senhor falar na leve e na serena brisa.
Andar com Deus é abrir mão de nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. É abrir mão do meu querer para cumprir o querer do Senhor. Irmãos, andar com Deus é estar atento a esta multiforme comunicação do Senhor. É compreender a sua vontade e sempre obedecer. Assim como Elias, o ministério dele só terminou no momento em que o Senhor o veio buscar. Por isso, não existe idade para dizermos que devemos parar, devemos dar um tempo. Aquele que serve a Deus, ele não se aposenta. Aquele que faz a vontade de Deus, ele não tira férias. Eu digo no sentido espiritual, tá? Ele está sempre atento, sempre pronto para ouvir a voz do Senhor e cumprir o ide do Senhor. Elias foi um grande exemplo de um homem que andou com Deus e viveu uma vida devota ao Senhor, em prol da vontade do Senhor. Que a nossa vida, que o nosso andar com Deus possa ser assim. Mesmo diante das ameaças de morte que Elias sofreu, mesmo diante da fome, diante da seca, ele não desistiu. Ele não disse não. E por isso foi o grande homem que foi. Por isso, Deus usou da forma que usou. Mas assim também podemos ser eu e você. Assim também pode fazer o Senhor conosco, se assim for da vontade dEle. Mas o que eu quero deixar para vocês essa noite é que o maior milagre que nós podemos ter e aplicar em nossos dias de hoje, às vezes não é orar para que não chova e não chover, ou o contrário, orar para que chova e assim chover, como foi com Elias, orar para que desça fogo dos céus para consumir os nossos inimigos, orar para que desça fogo do céu para consumir aqueles que não cumprem e fazem a vontade do Senhor e que nos impedem de caminhar. Mas eu digo para você, igreja, que nos tempos em que nós vivemos hoje, que no mundo em que nós vivemos hoje, o maior milagre que nós podemos ter além da nossa salvação é podermos orar uns pelos outros. É podermos, como igreja, nos alicerçarmos uns aos outros. Orar uns pelos outros para que Deus opere um milagre na vida daquele que nos cerca, do nosso irmão, da nossa irmã. Que nós possamos ser exemplos e referenciais como foi Elias. Que a nossa geração, os nossos filhos, que os nossos irmãos possam ver em nós um modelo de prática e vida de conduta cristã. Que como Elias, nós possamos deixar o nosso legado. Que como Elias, nós possamos ser exemplos de vida para os nossos filhos e netos. Nós não sabemos quando será o dia que o Senhor nos levará. Mas que, quando esse dia chegar, nós possamos, as pessoas que ficarem, possam nos lembrar de nós, nos lembrar daquilo que o Senhor fez através de nós. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu digo na igreja, eu digo para minha esposa, mas o dia que o Senhor me levar, que os meus filhos possam se lembrar de mim como o homem que os conduziu e os mostrou o caminho que eles deveriam seguir, temendo a Cristo, servindo a Cristo. A gente às vezes almeja tantas coisas. Eu tenho tantos sonhos.
Você tem tantos sonhos, mas nós não sabemos se o Senhor nos permitirá viver todos esses sonhos, todos os nossos planos. Eu curso lá minha faculdade, lá no seminário, e todos os dias eu oro para o Senhor e pergunto para Deus: Senhor, este é o meu chamado? Senhor, eu tenho feito a Tua vontade? Senhor, um dia eu vou chegar aonde o meu pensamento, o meu coração almeja? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: hoje eu estar aqui com vocês, com esta igreja, e ver e conviver com vocês, com este amor, o amor cristão, é isso que me move, é isso que me inspira a cada vez mais tentar ser alguém melhor, a cada vez mais tentar ser uma pessoa melhor. Mas eu sei que pelas minhas próprias forças eu jamais serei. Por isso, irmãos, nós pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos ser um Elias. Nós não conseguiremos ser um Eliseu. Mas através do Espírito Santo de Deus que aqui está, que habita em mim e em você, nós nos tornamos um exército. Nós nos tornamos fortes. Nós nos tornamos igreja, que o Senhor enviou ao mundo para ser luz, para ser sal, para lutar e combater a apostasia, para estender a mão àquele que necessita, para dar o ombro para o nosso irmão chorar, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Para concluir, assim como Elias e Enoque, eles andaram com Deus na terra e foram morar com Deus no céu, sem passar pela morte. A primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 17, vai nos dizer que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Com a expectativa da volta iminente de Jesus, se essa volta de Jesus acontecesse hoje, Paulo está nos dizendo que existirá uma igreja que será arrebatada e não passará pela morte. Se nós permanecemos constantemente andando com Deus e vigilantes, nós também poderemos ter essa experiência. Mas ainda que o noivo ele tarde um pouco a vir, nós devemos ser os Elias do nosso tempo, que deixaremos um legado para as nossas gerações. Portanto, que nós possamos nos apropriar destes exemplos de homens que andaram com Deus na terra e foram morar com Deus no céu. Que nós possamos seguir estes passos, nos lembrar de tudo o que esses homens fizeram e que Cristo fez, para que quando o Senhor vier, e quando Ele vier, nós estejamos prontos para morar com Ele nos céus. Amém? Deus abençoe.
Irmãos, em resposta à mensagem que nós ouvimos, nós vamos entoar mais um cântico. Eu os convido para que se coloquem de pés. Nós vamos cantar o hino que tem como título Obreiros em Marcha, hino de número 319. Estamos marchando para aquele bom país. Marchando para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo que os diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangido pelo seu imenso amor, bem servindo do grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sem cantar, o Senhor não tardará, marchando para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo que os diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sem cantar, o Senhor não tardará, marchando para aquele bom país, é Cristo que os diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque sabemos que Cristo vai retornar. E a semelhança, Senhor, de Enoque, e agora de Elias, que nós vimos, nós seremos levados às mansões celestiais. Nos prepare, Senhor, nos prepare, porque sabemos que Cristo está às portas e queremos morar com o Senhor. Avive o coração de cada crente, que essa série de mensagens que nós ouvimos sirva, Senhor, para uma tomada urgente de decisão diante do Senhor. Pai amado, venha nos encher mais do Teu Santo Espírito, para sermos mais consagrados, mais dedicados ao Senhor, para estarmos aqui aguardando neste mundo a volta do Senhor. Mas assim como a igreja primitiva, Senhor, queremos estar na expectativa da vinda urgente, a vinda real, visível, do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Essa é a esperança maior da igreja. Portanto, traga para nós um avivamento de esperança através da mensagem que foi pregada nesta noite, Senhor.
Em nome de Jesus, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor eletivo do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo, que nos foi dado como selo e penhor da nossa salvação, repouse sobre nós, povo eleito de Deus, hoje e eternamente. Todos digam amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós agradecemos a Deus por mais este culto, por mais esta reunião, e aproveitamos aqui o ensejo e louvamos a Deus também pela vida do nosso seminarista, o Leandro. Deus continue o abençoando e usando com muito poder e graça. Irmãos, nós agradecemos as pessoas que estão nos visitando pela primeira, pela segunda vez, pela terceira vez, mas nós temos aqui um visitante de primeira vez, que é o nosso irmão Josafá Marques, né? Ele está ali, ele é seminarista também da CETESB, colega do seminarista Ivan, que tem frequentado aqui a nossa igreja também, colega de classe do Leandro, e também meu aluno. E ele está congregando também na igreja presbiteriana metropolitana lá de Alphaville, né, que é a igreja do reverendo Chung, uma igreja também do nosso presbitério, e é uma bênção. Josafá, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, seus estudos, tá bom? É uma alegria tê-lo aqui conosco. Meus irmãos, como é que nós recebemos nossos visitantes? Amém. Voltem sempre, irmãos. Sempre é uma alegria recebê-los aqui, tá bom? Irmãos, nós temos alguns avisos. Queremos agradecer os irmãos pelo simpósio de liderança que nós tivemos ontem, né? Ontem foi um dia muito especial para nós. Começamos aí 9 horas da manhã, foi terminar às 17 horas da tarde. Nós tivemos aqui palestras maravilhosas, pastores ungidos pelo Espírito Santo falando. Então foi um momento de aprendizado, um momento de reflexão.